Todos os anos, cerca de 1,5 milhão de jovens brasileiros do sexo masculino com 18 anos recém-completados são obrigados a se alistarem para o serviço militar, independente da sua própria vontade. Será que ainda faz algum sentido uma política como essa no Brasil de hoje? Vamos conversar sobre isso nos próximos minutos. Nunca é demais lembrar que a República Brasileira começou com um golpe e se implementou com espadas. Num país assim, o germe do autoritarismo precisa ser continuamente vigiado e combatido em todo o aparelho do Estado. Mais ainda quando se trata das nossas Forças Armadas, que afinal já participaram de tantas aventuras golpistas ao longo da história. Apesar disso, como se fosse uma banalidade cotidiana, até hoje a gente convive com instituições herdadas das nossas ditaduras militares. É o caso do alistamento militar obrigatório. Veiculada todos os anos por meio de campanhas publicitárias em rede nacional, de rádio e televisão, a obrigatoriedade do alistamento é obsoleta e autoritária, um resquício da cultura política antidemocrática ainda fossilizada no seio do Estado brasileiro. Quem não se alista no prazo é multado, fica impedido de tirar passaporte, de se matricular em instituições de ensino e até de obter carteira profissional, entre outras consequências. A cada ano, são efetivamente recrutados um número entre 80 a 100 mil garotos em todo o Brasil. Segundo os próprios militares, uma coisa curiosa, o número de jovens dispostos a servir as Forças Armadas voluntariamente é maior do que a capacidade de absorção de jovens pelas três forças. Números divulgados em 2017, referentes apenas ao estado de São Paulo, indicam que 10% dos alistados não desejavam ser dispensados. Nesse caso, o número de jovens dispostos a servir voluntariamente seria o dobro da incorporação média. E aí, por si só, esse é o tipo de dado que já devia esvaziar qualquer discussão acerca do sentido da manutenção da obrigatoriedade do alistamento, né? Mas a situação fica ainda mais grotesca, porque enquanto jovens que gostariam de servir não conseguem ser incorporados, outros são forçados a servir contra a própria vontade. O número de jovens submetidos a essa violação é impreciso, porque falta transparência às Forças Armadas. Mas, segundo a estimativa que foi divulgada pelo próprio Exército, o número entre 4 a 8% do total de incorporados não queria servir. Em 10 anos, isso quer dizer um volume entre 40 a 80 mil jovens recrutados contra a sua própria vontade. Um número assustador de cidadãos violentados em suas autonomias pelo próprio Estado brasileiro, que deveria, em tese, protegê-las. A obrigatoriedade do processo com punições por seu não cumprimento é a antítese dos princípios que no mundo todo norteiam as democracias liberais, porque contraria a autonomia do indivíduo e inverte a lógica da relação que devia guiar o Estado e a sociedade. Em democracias liberais, o Estado existe para servir a sociedade, não o oposto. No Brasil, a maioridade masculina ainda é acompanhada por um ritual compulsório de negação da liberdade, uma roleta russa estatal contra a autonomia dos jovens na construção do seu próprio destino, em plena porta de entrada da cidadania e também da carreira militar. A cada 20 alistados, apenas um é convocado a servir. Mesmo assim, o medo de ser incorporado contra a própria vontade é real e, acredite, é aterrorizante. O Livres começou a se engajar nessa causa em 2019, apoiando o associado Emerqui da Cruz Aguiar, do pequeno município de Juara, que fica no interior do Mato Grosso, na luta pela efetivação do seu direito à objeção de consciência ao serviço militar por motivação filosófica. Desde então, já ajudamos mais de 1.000 jovens a conseguirem a dispensa do serviço militar. Apesar de ainda muito pouco conhecido e menos ainda respeitado país afora, o direito à objeção de consciência ao serviço militar é fundamental, está previsto na Constituição, inscrito como condição de garantia fundamental do indivíduo no que diz respeito à inviolabilidade das suas convicções políticas e filosóficas.
Só que nas campanhas publicitárias que convocam os jovens ao alistamento, na verdade, não tem nenhum tipo de menção à existência desse direito. Mesmo nas juntas militares onde o alistamento ocorre, muitas vezes não há qualquer esclarecimento sobre a questão para o jovem que está se alistando. Pelo contrário, é muito comum a gente receber relato aqui no Livres da conduta de militares que, além de desconhecerem essa prerrogativa dos cidadãos, reagem à solicitação de dispensa por objeção de consciência, muitas vezes com ameaças, enumerando as punições previstas para o caso do não alistamento e até ostensivamente intimidando os jovens que ainda estão em fase de descoberta do exercício da cidadania, muitas vezes ainda não conhecem os seus direitos. A cada ano, a gente recebe centenas de mensagens de jovens que temem a perda de seus empregos, o atraso nos seus estudos, na conclusão dos seus cursos de ensino superior, a distância de suas famílias, até mesmo a humilhação pelo desrespeito às suas identidades sexuais ou de gênero, entre tantas outras dificuldades que o serviço militar obrigatório muitas vezes causa na vida das pessoas. E como se não bastasse, existem centenas de processos na Justiça Militar sobre maus tratos e lesões corporais que levaram militares a sofrer traumas permanentes e até mesmo a morte durante treinamentos e trotes no Exército. Certamente, esses processos representam os casos mais extremos, mas é razoável a gente supor que os números verdadeiros de outras situações que são violações dos direitos humanos sejam, na verdade, muito maiores do que as notificações oficiais, porque as pessoas têm medo de denunciar muitas vezes. No fim das contas, a gente está falando de uma verdadeira tortura psicológica que é mantida sem qualquer propósito pelo Estado brasileiro. Os depoimentos mais cortantes que chegam para a gente são daquelas pessoas que tentam recorrer à nossa ajuda após a incorporação, que já estão em pleno serviço militar obrigatório. Em geral, são pessoas que estão sofrendo danos no prosseguimento das suas vidas, nos seus estudos ou no seu trabalho, além de muitas vezes estarem sendo vítimas de humilhações no dia a dia no batalhão. Essa situação gera para elas muitas vezes o receio, porque depois da incorporação elas têm medo de serem enquadradas como insubmissão, que é um crime previsto no Código Penal Militar. Mas o Livres teve uma vitória muito importante na justiça em um caso como esse. Um jovem associado nosso, lá da cidade do Crato, no sertão do Ceará, foi liberado do serviço militar forçado, a que foi submetido por meses após ter tido a sua solicitação de dispensa por objeção de consciência ilegalmente negada pelo comando da 10ª Região Militar do Exército. A gente deu todo o suporte jurídico e conseguimos aprovar a sua liberdade, mas casos como esse ficam ainda mais revoltantes quando a gente considera que a chance do Brasil se envolver numa guerra é praticamente nula, né? E além disso, recentemente as próprias Forças Armadas falam das péssimas situações de desabastecimento, até de falta de feijão, de arroz. Acabar com a obrigatoriedade do alistamento, no fim das contas, poderia ajudar as próprias Forças Armadas a ampliar a profissionalização das suas tropas e também a racionalizar o uso do dinheiro público. Porque uma coisa que a gente esquece é que um processo seletivo com milhões de candidatos por todo o país é, obviamente, complexo e custoso de fazer. Se a gente torna o processo voluntário, vai ter uma economia de recursos, porque a gente vai conseguir reduzir o tamanho do processo de alistamento. E essa economia poderia ser destinada justamente para melhorar os treinamentos, o equipamento das tropas, fazer com que o uso do dinheiro público seja de fato mais eficiente e racional. Então, do ponto de vista da eficiência das Forças Armadas, especialmente no caso de uma sociedade democrática, é claramente contraprodutivo obrigar nossos jovens a se alistarem contra a sua vontade, contra a sua vocação, ampliando ainda por cima a concorrência do processo seletivo, oficializando uma lógica que, no fim das contas, é de subordinação do cidadão à força militar. Enfim, tem um contrassenso também do ponto de vista dos jovens que queriam prestar o serviço militar e que acabam sendo obrigados a participar de um processo seletivo muito mais concorrido do que seria necessário. Então fica mais difícil para quem quer poder servir. Então, e o problema fica muito pior depois da incorporação, né? Porque jovens recrutados contra a própria vontade
acabam virando soldados mais desmotivados, mais estressados, ou seja, têm um desempenho pior do que teriam soldados voluntários, que queriam estar ali, né? Então, além, claro, do problema mais grave de todos que a gente tem que ressaltar sempre, isso é uma violação de direitos humanos, é trabalho forçado, não faz nenhum sentido isso em pleno século XXI. E, enfim, ter mulheres e homens que prestassem o serviço militar por escolha e por vocação seria muito melhor para todo mundo, até porque, enquanto a principal porta de entrada para a carreira militar foi esse ritual institucionalizado de desrespeito às liberdades e de violação de direitos humanos, não faz sentido a gente esperar Forças Armadas realmente imbuídas da cultura democrática. A gente precisa pôr fim a essa insanidade. O fim do alistamento militar obrigatório evitaria o desgaste emocional que milhões de jovens passam anualmente e também permitiria que o Exército tivesse tropas mais motivadas, mais profissionais e, sobretudo, respeitadoras da